Irmãos, bom dia, que Deus os abençoe. Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor. E também gostaria de pedir que os irmãos abrissem a palavra no livro dos Juízes, capítulo 5, para fazermos a leitura do verso 13 até o final deste capítulo, até o versículo 31. Juízes capítulo 5, do verso 23 até o verso 31. Hoje a gente vai encerrar as exposições neste capítulo do livro dos Juízes, que é um capítulo único por ser uma descrição em poesia dos atos poderosos de Deus em favor de seu povo e das bênçãos e maldições daqueles que ele concede àqueles que o seguem ou àqueles que o recusam. Vou pedir para os irmãos acompanharem a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao maço dos trabalhadores a direita, e deu o golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus para nos abençoar. Ó Deus, agora que estamos diante da tua palavra, que é a verdade, nós te pedimos, ó Deus, que a exposição dela seja para a nossa bênção. Não deixes, ó Deus, que sob este bendito instrumento que o Senhor utiliza pelo Teu Espírito para fazer crescer em nós a fé e as demais graças salvadoras, não deixes, ó Deus, que diante dele permaneçamos com os nossos corações endurecidos. Pelo contrário, ó Pai, dá-nos um coração manso, submisso à verdade do Senhor, para que experimentemos as muitas bênçãos que temos, não por nossos méritos, não porque mereçamos recompensas, mas por causa de Cristo, nosso Salvador. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos um coração sincero diante da Tua palavra e livra-nos da obstinação e do pecado da rebelião, pecado que caracterizou os filhos de Israel no texto que agora acabamos de ler. Faz, ó Deus, com que sejamos como Jael, crentes que confiam no Senhor e que se unem ao povo de Deus, mesmo em tempos de crise. Que o Senhor seja gracioso conosco e nos abençoe, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como lemos em nossa ordem de culto, uma das verdades mais preciosas da palavra de Deus é aquela que lemos em Gálatas capítulo 3, do verso 6 até o verso 14, especialmente os versículos 13 e 14. O texto que nos ensina que vivíamos sob a maldição da lei, mas o Senhor Jesus Cristo nos livrou dessa maldição quando Ele mesmo se fez maldição em nosso lugar, porque, como está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. E através de Cristo, pela fé nele, a bênção prometida a Abraão, inclusive a bênção do Espírito Santo, o Espírito prometido, nos é concedida. Éramos malditos porque não podíamos guardar todos os preceitos da lei. Não podíamos alcançar justiça pelos nossos próprios feitos, mas o Senhor assume a maldição quando é pendurado no madeiro e pela fé nos apropriamos de suas bênçãos.
essa é uma verdade preciosa da palavra de Deus. É uma verdade bendita que nos ensina que, através de Cristo, de sua obra, especialmente conforme realizada na cruz, o Senhor Deus nos dá acesso às suas bênçãos. O problema, irmãos, é que algumas pessoas usam essa verdade essencial da palavra de Deus para negar um princípio muito importante das Escrituras, que é o chamado princípio da retribuição. Os irmãos que estão fazendo aula de escola dominical já devem ter ouvido falar disso na exposição das aulas sobre Deuteronômio. Este princípio significa basicamente o seguinte: quando os servos de Deus são fiéis e obedientes às normas do pacto, eles recebem bênção da parte do Senhor. Ao passo que quando são infiéis e desobedientes às normas do pacto, eles recebem da parte do Senhor maldição. Esse princípio, que perpassa toda a Escritura, é ensinado de modo especial em 2 capítulos do Antigo Testamento, em Levítico capítulo 26 e em Deuteronômio capítulo 28. Mas à luz do texto de Gálatas, que nós lemos em nossa liturgia, e eu fiz menção novamente aos irmãos, algumas pessoas entendem que este princípio foi totalmente abrogado, que não há mais funcionando este princípio de que os fiéis recebem da parte do Senhor bênção e vida no sentido de boa comunhão com Deus, e que os infiéis recebem da parte do Senhor maldições e juízos. O problema para quem defende essa tese, sustentando-se em Gálatas capítulo 3, é que na mesma carta, no mesmo escrito do apóstolo Paulo, o Espírito Santo nos ensina, através do apóstolo, aquilo que chamamos de lei da semeadura, que é uma versão, digamos, neotestamentária do mesmo princípio ensinado em Deuteronômio 28 e em Levítico 26. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aqui a lei da semeadura, uma declaração inequívoca da continuidade do princípio da retribuição na nova aliança. Quem é fiel a Deus e que semeia no Espírito haverá de colher abundância para a vida eterna. Mas quem zomba do Senhor, sendo-lhe infiel e semeando na carne, haverá de colher corrupção, haverá de colher juízo da parte daquele de quem ele está zombando. É exatamente sobre este princípio, que está presente na antiga e também na nova aliança, que o texto que acabamos de ler, Juízes capítulo 5, a partir do verso 23 até o final, é exatamente sobre esse princípio que o texto fala. O texto fala sobre as bênçãos e as maldições da aliança. Na verdade, ele faz de maneira distinta, porque ele começa falando de maldições e só então falará a respeito das bênçãos. Mas, em suma, o que aprendemos nestes versos, de maneira geral, e eu vou depois especificar para os irmãos, é que Deus concede bênção especial para aqueles que o amam, enquanto que amaldiçoa aqueles que se colocam como seus inimigos. Deus abençoa aqueles que o amam, ao passo que amaldiçoa aqueles que se portam, que se colocam, que agem como inimigos do Senhor. Vejamos isso de maneira mais detalhada no texto. Comecemos com o versículo 23, a maldição do Senhor sobre os involuntários, ou a maldição que lemos aqui a respeito de Merós, que descreve essa maldição, os inimigos internos do Senhor. E o que eu quero dizer com inimigos internos? Aqueles que pertencem ao povo de Deus, que professavam-se naquela ocasião como israelitas, mas ainda assim se portavam como inimigos de Deus, contrariavam as determinações do Senhor. Eu já falei para os irmãos no último sermão que fiz sobre esse texto, sobre este verso 23, mas eu gostaria de ressaltar algumas coisas aqui nele, porque ele faz contraste agudo com os versos 24 a 27. Por isso eu gostaria de relembrar algumas coisas aqui para os irmãos a respeito desta terrível e dura maldição proferida contra a desconhecida cidade de Merós. Vejam que aí no versículo 23 o verbo amaldiçoar aparece em nossa tradução 2 vezes, mas no original aparece 3 vezes. O verbo aparece 3 vezes.
A palavra que aí é traduzida como duramente, no original é mais uma vez a palavra amaldiçoar. O anjo do Senhor, o próprio Filho de Deus, profere uma dura maldição contra aquela cidade. E como os irmãos devem se lembrar, eu disse que aparentemente essa maldição não está bem posicionada, ela está um pouco deslocada. Por qual razão? Numa leitura superficial do texto, ou rápida, não superficial, mas rápida do texto e não tão informada, essa maldição ficaria mais bem posicionada após os versos 14 a 18, quando lemos a respeito daquelas tribos que se recusaram a ouvir o chamado de Baraque e tomar parte na batalha. Seria mais interessante que ela ficasse ali numa leitura rápida. Mas por que então ela é colocada após o relato poético da vitória do Senhor na batalha, nos versos 19 a 22? Eu acredito que se fizermos uma comparação com outro episódio do livro dos Juízes, o relato de Gideão, nós encontraremos uma solução para este aparente problema. No relato de Gideão, com 300 homens, e isso evidentemente aponta para o fato de que Deus concedeu aquela vitória a Gideão sobre os midianitas, Gideão alcança uma vitória inicial. E logo depois de sua vitória, perseguindo os midianitas, ele pede auxílio para duas cidades israelitas, a cidade de Sucote e a cidade de Penuel. E essas duas cidades recusam ajuda. A sequência, portanto, no relato de Gideão é a seguinte: uma vitória inicial, um pedido de ajuda para perseguir os adversários e a recusa por parte daquelas duas cidades. Eu entendo que estamos diante da mesma sequência aqui. Baraque, com os seus soldados, obteve uma vitória inicial sobre as forças cananitas no vale de Jezreel, nas proximidades das cidades de Tanak e Megido, e logo após essa vitória inicial, o que ele faz? Ele chama a cidade de Meroz para ajudá-lo na batalha. Mas Meroz, depois de ter visto um portento, o Senhor livrando o seu povo através de uma terrível tempestade, uma enchente do ribeiro de Quizon, recusa ajuda. Isso é impressionante. Eles viram Deus atuando em favor do povo dele, mas mesmo assim, por causa de seu compromisso e concordância com os cananitas e sua falsa religião, os deuses cananitas, Meroz seguiu indiferente. Vejam que coisa. Há um episódio na Bíblia de algo semelhante, quando Jonatas e Saul derrotaram os filisteus, e os israelitas que estavam nas covas, vendo aquela impressionante vitória, saem das covas para perseguir os filisteus. Mas os habitantes de Meroz, que representam todas as tribos que se recusaram a participar da batalha, vendo a ação do Senhor em favor de seu povo, recusam-se a participar da batalha. E aqui nós aprendemos uma verdade importante, irmãos, uma aplicação importante. Vejam como o verso 23 termina de forma impressionante. Falando da cidade de Meroz e da maldição, nós encontramos a razão, a explicação para aquela terrível maldição. Porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Por que eu digo impressionante? Vejam, o texto não diz que aqueles habitantes não foram em socorro de Baraque, de Débora e do exército de Israel. O texto diz que aqueles homens não foram em socorro do Senhor. Não é que Deus precise de nossa ajuda, não é esse o ponto. É que Deus demanda de seu povo compromisso, mas aquelas pessoas, ao recusarem o chamado de Baraque, estavam recusando o chamado do próprio Deus. Vejam, irmãos, que verdade fundamental para os crentes de nossa época. Baraque era um homem pecador, um líder hesitante, às vezes fraco, mas ainda assim um servo levantado por Deus, chancelado pela palavra profética de Débora. Portanto, recusar o chamado de Baraque para participar da batalha é recusar o chamado do próprio Deus. E por que eu estou citando isso para os irmãos? Nós vivemos numa época em que as pessoas, individualistas como são, afirmam o seguinte: eu sou seguidor de Jesus, eu não sigo homens, eu não sigo indivíduos. Mas lembre-se de uma coisa: quando o Senhor Jesus
anuncia, a voz do Senhor Jesus Cristo é reconhecida no ministério da palavra, através de pregadores que, mesmo falhos, mesmo pecadores, são levantados pelo Senhor e chancelados pelo próprio Deus. Quando você se recusa a ouvir a palavra de Deus, a pregação fiel, não é um pregador que você está deixando de ouvir. Você está deixando de ouvir a voz do próprio Senhor. Você está deixando de prestar auxílio, socorro ao próprio Deus, de assumir compromisso com o próprio Deus. Vejam, quem recusou Baraque, recusou o Senhor. Quem recusa a pregação fiel da palavra, o pregador fiel, não está recusando apenas um homem, está recusando a própria voz do bom pastor, do supremo pastor. Isso é um ponto fundamental, eu repito. As pessoas hoje, quando discordam de alguma coisa, quando não se agradam de alguma mensagem, dizem: eu não tenho nada que ver com isso, eu sou seguidor de Jesus, isso aí é palavra de homem. Um pregador, quando fiel à palavra de Deus, é recusado. O indivíduo que o recusa está recusando não a palavra daquele homem, mas a palavra do próprio Deus. É alguém semelhante aos habitantes de Merós, alguém sob dura maldição divina. Isso é muito sério, irmãos. Se você recusa o ministério fiel da palavra, ainda que você esteja no meio do povo de Deus, como os habitantes de Merós, você está debaixo de dura maldição. O Senhor Deus está enviando a palavra para lhe endurecer e depois para lhe julgar. E eu o conclamo a se arrepender imediatamente, para que a dura maldição do Senhor não venha terrível sobre a sua cabeça. Quem recusava Baraque, recusava um homem chancelado pela palavra profética, recusava o próprio Deus. Quem se recusa a ouvir a palavra pregada de maneira fiel, não recusa apenas o homem, recusa o próprio Senhor. Essa é a primeira maldição, a maldição sobre inimigos que são internos, que estavam dentro do povo de Deus, os habitantes de Merós. Mas então nós chegamos aos versos 24 e 27, uma bênção inesperada, surpreendente do Senhor para a mulher chamada Jael. Vejam, nestes versos, talvez a sua atenção seja cativada pela descrição impressiva e lenta. É quase aquilo, slow motion, sabe aquele negócio que tem no YouTube, que você pode diminuir a velocidade, que a cena vai passando de maneira bem lenta, bem devagar? É isso que vemos aqui. O assassinato de Sísera, a morte de Sísera, o assassinato praticado por Jael, é descrito de maneira muito lenta. Vejam o versículo 26, vejam os versículos 26 e 27. As orações se empilham de maneira devagar para descrever aquela morte terrível. Mas o ponto fundamental desta estrofe, os versos 24 a 27, não é a descrição impactante deste cruento, melhor dizendo, assassinato. O ponto fundamental é descrito em palavras sucintas. O ponto fundamental é descrito no versículo 24. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Jael, uma mulher de caráter ambíguo. Quando eu preguei sobre o capítulo 4, do verso 17 a 24, eu mostrei como o caráter de Jael é ambivalente, como ela é uma personagem controversa, e o autor faz questão de utilizar uma linguagem dúbia, até sugestiva, com teor sexual. Eu não acredito que houve relacionamento sexual, mas a linguagem é dúbia de maneira proposital, para apontar o caráter ambíguo, controverso de Jael. Mas essa mulher ambivalente recebe uma bênção exuberante. E eu não sei se os irmãos notaram, no capítulo 5, o verbo bendizer é usado em apenas outros 2 versos, no verso 2 e no verso 9, como uma referência ao Senhor. Desde que os cabelos estiveram soltos e o povo se dispôs à batalha, bendizei o nome do Senhor. Este verbo não é usado para Débora, este verbo não é usado para Baraque, é usado no capítulo 5 apenas para Deus, que deve ser bendito por seus atos de justiça, e para
Jael. E eu vou me concentrar neste tópico, na bênção que foi dada a Jael. Por qual razão essa mulher foi abençoada com palavras tão impactantes? Eu não sei se os irmãos notaram, mas a bênção de Jael lembra uma outra bênção proferida a outra mulher nas Escrituras. A bênção proferida a Maria no nascimento de na anunciação do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ali está sendo anunciado a encarnação do Filho de Deus. Aqui uma mulher está matando alguém. Não é a vida que está sendo trazida a lume, é um assassinato cruento. Então por que essa mulher é abençoada com palavras tão impressionantes, impactantes? Eu acredito, irmãos, que a resposta deve ser encontrada no agudo contraste que é feito entre Jael e os habitantes de Merós e as demais tribos que não se voluntariaram para a batalha, a tribo de Ruben e aquelas demais tribos citadas nos versos anteriores. Só para que os irmãos notem, os queneus foram um grupo de midianitas, parentes da esposa de Moisés, que se juntaram aos israelitas num primeiro momento. Eles se juntaram ao povo de Deus, mas a partir de Éber, eu acredito, eles começaram a se desviar do povo da aliança. E por que eu digo que a partir de Éber eles começaram a se desviar? Porque quando chegamos em 1 Samuel capítulo 15, versículo 6, quando Saul vai atacar os amalequitas, os queneus estão vivendo entre os amalequitas. O desvio começa aqui. E depois ele se torna completo, eles abandonam o povo de Deus, deixam de se relacionar com o povo de Deus. Portanto, Jael é uma mulher estrangeira, de origem midianita, casada com um homem de origem midianita, e que vive num período em que a apostasia de seu povo começa a se manifestar. Mas apesar disso, ao contrário dos israelitas que não se unem ao povo de Deus na batalha, o que Jael faz? Jael se une ao povo de Deus, se une a Israel e mata o indivíduo mais importante dos adversários do povo de Deus, Sísera. Vejam, irmãos, Merós, a cidade de Merós e as tribos que se recusaram a ouvir o chamado de Deus tinham interesse naquela batalha, porque eles pertenciam a Israel. Mas Jael era mulher de Éber, um homem que tinha paz com Jabim. Depois voltem ao capítulo 4 e observem como Éber é descrito no versículo 17. Um homem que tem paz com Jabim, um homem que está em aliança com os cananitas. Logo, a estabilidade financeira da família de Jael dependia do sucesso de quem na batalha? De Israel ou dos cananitas? Dependia do sucesso dos cananitas. O seu marido estava em acordo, em aliança com aqueles povos, com aquele rei, no reino de Jabim, e com Sísera, que dominava o exército, que era o general do exército. Mas Jael, contrariando os interesses econômicos de sua própria família, afasta-se dos cananitas e junta-se ao povo de Deus. Ao contrário daqueles israelitas rebeldes, inimigos internos, Jael prefere se posicionar ao lado do povo de Deus, unir-se a Israel e, portanto, utilizando as palavras do final do verso 23, agir em socorro do Senhor, comprometer-se com o Senhor. Eu sei que Jael era uma mulher ambivalente, problemática, mas isso, meus irmãos, foi um ato de fé, certamente uma fé cheia de deficiências, mas ainda um ato de fé. Jael preferiu abandonar interesses econômicos e unir-se a Israel, unir-se ao povo de Deus, algo que contrasta agudamente com Merós e as tribos cananitas, que preferiram, e as tribos que recusaram o chamado, as tribos israelitas, que preferiram manter-se afastados do povo de Deus e unidos aos cananitas. Um comentarista resumiu isso de maneira muito precisa. Merós, abre aspas, Merós representa aqueles israelitas que tomam posição ao lado dos cananitas. Israelitas ao lado dos cananitas. Jael representa aqueles não israelitas que tomam posição ao lado de Israel. Não é judeu apenas aquele que o é na carne, mas aquele que o é pela fé.
Essa mulher, apesar de seus pecados, apesar de sua coragem e até um pouco de espírito violento, matar uma pessoa como ela o fez é algo terrível. Apesar disso, ela manifestou fé no Senhor. E sua fé foi manifesta no ato de unir-se ao povo de Deus, arriscando-se, tal qual Zebulon e Naftali, com uma arma improvisada em favor do Senhor e de seu povo. Aqui uma pergunta importante. Meu irmão, de que lado você está? Você está do lado do povo de Deus ou você está do lado dos inimigos de Deus? E vejam, eu vou especificar a minha pergunta. Eu não estou perguntando se você é um membro professo de uma igreja, porque Meroz, se fizéssemos a comparação, Meroz representa os crentes professos, aqueles que pertencem ao corpo visível de Cristo, mas que ainda assim se colocam ao lado dos inimigos do Senhor. Eu não estou perguntando se você é um membro professo da igreja. Eu estou perguntando, você está ao lado do povo de Deus ou você está ao lado dos inimigos de Deus? Mesmo dentro da igreja você pode estar ao lado dos inimigos. Ao lado de quem você está? Você prefere a vergonha e o vexame que muitas vezes experimentam os servos de Deus, unir-se ao povo de Deus mesmo em circunstâncias difíceis? Ou você está ao lado dos inimigos, por causa de interesses econômicos, por causa de prazeres, tais quais as tribos de Ruben, que gostavam dos seus serviços de pastores, dos seus rebanhos, das músicas que ouviam no meio dos campos, como os danitas e azeritas que estavam envolvidos em sua indústria naval. Do lado de quem você está? Do povo de Deus ou dos inimigos do povo de Deus? Essa é a segunda afirmação, a bênção de Deus para aqueles que se colocam ao lado do povo do Senhor, para aqueles que o amam. Em terceiro lugar, nós vemos aí dos versos 28 a 30, uma maldição mais severa, os próprios inimigos malditos de Deus. A mãe de Císera, que representa os inimigos externos. Se Meroz representa os inimigos que viviam dentro de Israel, a mãe de Císera representa os inimigos que viviam fora de Israel, os cananitas. E num primeiro olhar, meus irmãos, a gente tem até um pouco de compaixão, não é verdade? Uma mãe preocupada com o filho. Qual foi a mãe que nunca se preocupou com o filho que demora a chegar em casa? Não é? 10 da noite, está ficando pior, né? 11, meia-noite, cadê meu filho? E a preocupação, o coração apertado. Essa era a situação da mãe de Císera. E num primeiro momento, a gente pode até ter compaixão dela. Mas vejam, meus irmãos, que depois, na continuação do texto, nós vemos que vemos nos sentimentos desta nobre mulher, desta nobre senhora e de suas serviçais sábias, aqui chamadas de mulheres sábias, as mais sábias das suas damas, um tipo cruel e vil de sentimento em relação ao povo de Deus. Ao citar os sentimentos da mãe de Císera nos versos 28 a 30, Débora quer nos ensinar com esse poema, o Espírito Santo quer nos ensinar através de Débora, o desprezo, o ódio que aqueles cananitas tinham ao povo de Deus. Vejam que os cananitas são representados na mãe de Císera e nessas mulheres. Esse povo, esses cananitas, desprezavam as mulheres israelitas e não viam nenhum tipo de problema em atos de violência contra elas. Mais do que isso, a linguagem utilizada aqui, no versículo de número 30, é uma linguagem vulgar para aquelas mulheres, uma ou duas moças a cada homem. Para uma pessoa, a palavra que é utilizada no texto, que aqui é traduzida por moça no versículo 30, é a palavra ventre. A palavra útero poderia ser traduzida assim. Era uma maneira grosseira de se referir à genitália feminina. Aquelas mulheres estavam, portanto, zombando de um ato de violência que é costumeiramente praticado após a guerra, quando os vencedores começam a violentar e abusar as mulheres dos inimigos vencidos. Elas brincam com isso. A Císera está demorando porque ele está arrumando algumas mulheres para violentar. Há como sentir compaixão de uma pessoa com essa natureza? Israel também entrava em guerras, mas o Senhor Deus estabeleceu leis para preservar as mulheres dos povos vencidos.
Não que Israel sempre tenha agido de maneira perfeita, mas o povo de Deus tinha regras claras para tratar com humanidade as mulheres dos inimigos vencidos. Esses cananitas não. Essa mulher, e o que é impressionante é isso, é que o desprezo pelas mulheres não é uma exclusividade de homens perversos, é também um problema de mulheres perversas. Aqui, se usássemos as palavras do nosso tempo, o machismo não está na boca de um homem, está na boca de mulheres perversas. Essas mulheres são terríveis, elas não veem nenhum problema no abuso, na violência, em atos cruéis contra outras mulheres israelitas. Mais do que isso, eles viam nos esforços de guerra uma oportunidade de um povo poderoso utilizar seu poder militar para rapinar, para pilhar um povo desarmado e despreparado para a guerra. Ou seja, elas não viam problema nenhum do poderoso violentando o fraco e vulnerável. Portanto, meus irmãos, o que o autor está nos ensinando aqui, o que o Espírito Santo está nos ensinando aqui, é o famoso princípio bíblico da inimizade, o terrível conflito existente entre o povo de Deus e aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Aqueles que não são do Senhor odeiam o povo de Deus com ódio cruel, e se pudessem, fariam as maiores perversidades contra o povo de Deus. Eu posso dar um exemplo para vocês apenas de um ódio ideológico de nossa época. Vocês já notaram como as mulheres feministas de nossa época odeiam as mulheres cristãs piedosas? Elas odeiam, porque não são um ponto de apoio à sua causa, porque querem viver de maneira distinta. Elas não se importam com as maiores imoralidades, mas com o povo de Deus, com os santos do Senhor, essas pessoas nutrem ódio. É isso que o autor quer nos mostrar. Aqueles que estão debaixo da maldição divina, aqueles que são contrários, inimigos do Senhor, odeiam o povo de Deus, querem ver o povo de Deus exposto ao vexame e à violência, se necessário, à destruição. É isso que aquelas mulheres desejavam. Abusos sexuais, rapinagem, essas coisas não despertaram compaixão naquelas mulheres, apenas foram uma espécie de calmante. Eu quero me acalmar, o que eu vou usar? Eu vou me lembrar que meu marido pode violentar um monte de mulher e pode roubar dinheiro dos fracos. Olha o consolo dessas pessoas, o ódio ao povo de Deus manifesto aqui. Meus irmãos, não se enganem, o mundo, tal qual odiou o Senhor Jesus Cristo, odeia aqueles que lhe são fiéis. Os inimigos malditos do povo de Deus odeiam, não sentem compaixão pelo povo de Deus, pelo contrário, desprezam o povo de Deus e querem a sua destruição. Mas finalizando, o versículo 31 conclui de maneira, resume o que foi dito nos versos 23 até o verso 30, a maldição e a bênção, de maneira resumida no versículo 31, o tema central desses versículos. Felizmente, eu estou dizendo não infelizmente, porém, felizmente, o prognóstico da mãe de Císera não se cumpriu. Pelo contrário, aquele homem que, nas palavras da própria mãe, estava disposto a matar os inimigos de Deus, abusar de suas mulheres e roubar seus bens, na verdade foi morto por uma mulher. Naquela cultura, irmãos, ser morto por uma mulher era um ato de extrema vergonha. Lembrem-se de Abimeleque, quando uma pedra foi jogada por uma mulher em sua cabeça, ele pede para o seu pajem de armas: me mata, porque não quero que digam que Abimeleque foi morto por uma mulher. Císera foi morto por uma mulher. Aquele que queria vexar o povo de Deus, envergonhar o povo de Deus, morreu de maneira vexatória, por um ato surpreendente da providência divina. Deus livrou o seu povo, aquela mulher estava errada. Deus livrou o seu povo de forma surpreendente, através de um líder relutante e de uma mulher simples, que vivia em tendas. Então Débora termina esse cântico pedindo que todos os inimigos de Deus sejam como Císera. Versículo 31, primeira parte: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos.
Mais uma vez eu digo, irmãos, os inimigos de Deus aqui não são apenas os inimigos externos, são também aqueles que estão nos bancos da igreja, dentro do povo de Deus, mas que se rebelam contra a palavra do Senhor. A estes, essa maldição também é lançada: pereçam todos os teus inimigos, tais quais os habitantes de Merós, a tribo de Ruben, de Dan, de Asser e de Gade, ou como citada no texto, Gileade. Estes são os inimigos do povo de Deus, até os externos e os internos, que eles sejam amaldiçoados, que pereçam. Mas Débora também pede uma bênção, tal qual Jael, que se uniu ao povo de Deus e que foi abençoada. Débora pede ao Senhor que aqueles que o amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor, na sua força. A bênção de Deus, portanto, deve ser dada àqueles que o amam, àqueles que têm compromisso pactual com Deus, aqueles que são fiéis às normas do pacto, às normas da aliança. Porque lembre-se, meu irmão, amar é obedecer, guardar os mandamentos de Deus. Amor não é uma expressão intensa, verbal, dirigida a Deus. Passa por isso, mas amar é guardar os mandamentos. A palavra de Deus diz que o Senhor faz misericórdia até 1000 gerações para aqueles que o amam, e a qualificação, e guardam os seus mandamentos. O Senhor Jesus ensinou isso: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, versos 15 e 21. E em 2 João capítulo 6, versículo 6, nós lemos: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Você ama o Senhor verdadeiramente? Há um pedido de bênção para aqueles que amam a Deus aqui, mas para aqueles que se rebelam contra o Senhor, para aqueles que o odeiam e que manifestam o seu ódio ao não obedecer a palavra de Deus, para estes Débora pede que pereçam todos os inimigos do Senhor. Eu quero concluir, irmãos, apenas com uma aplicação. Eu já fiz algumas no decorrer do sermão, então eu quero concluir apenas com uma aplicação, para eu não me estender. Bênção e maldição dependem de nossa relação com Cristo. Isso é um ponto muito importante. Quando somos abençoados por Deus, não somos abençoados porque merecemos, mas porque em Cristo, unidos a Ele pela fé, manifestamos ao Senhor gratidão em nossos atos de obediência e fidelidade. Portanto, se estamos em Cristo pela fé, somos abençoados. Se desprezamos a palavra de Cristo, não importa o que você afirme com os seus lábios, se desprezamos a palavra de Cristo, estamos debaixo de maldição, porque aquele que não está em Cristo e que tenta obter justiça por seus próprios feitos, este é maldito, porque a justiça de Deus não procede das obras, porque afinal de contas o justo viverá pela fé. Que Deus tenha misericórdia de nós e em Cristo nos abençoe, em Cristo nos encha com as suas bênçãos. Vamos ficar em pé,